Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 72 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 1 do exercício 11 calculadora. Então, vamos começar! Bom pessoal, vamos começar o exercício 11 calculadora. Quais serão os requisitos? Criar um algoritmo que desenvolva uma calculadora simples, leia até 10 números e faça o cálculo sequencialmente com 2 números e uma operação que pode ser de mais, menos, vezes ou dividir, até que seja digitado o igual e mostrado o resultado. Exemplo, eu coloquei aqui uma conta com números quebrados, uma conta com números inteiros, que mesmo essa divisão é uma divisão inteira, e uma conta com uma divisão quebrada também. Esta parte de aceitar até 2 números é ter um cálculo de até 2 números. Como é uma calculadora simples, eu vou simular um comportamento real da calculadora. Simples, por exemplo, eu tenho o número 8, eu vou somar com 2 e vou multiplicar com 45. Vejam que ele dá um resultado, ele lê o primeiro número, lê o sinal, lê o segundo número, dá o resultado, depois lê o sinal, lê o terceiro número, aí ele me dá o resultado, depois lê o sinal, lê o outro número e, por fim, quando eu aperto o igual, ele me dá um resultado final. Eu vou utilizar esta mesma dinâmica da calculadora. Outra coisa também que eu vou utilizar, quando eu estou com zero e aperto o igual, ele continua o zero, repete aqui o zero e o igual. Vou também colocar esta parte aqui para que o usuário saiba que ele pode continuar digitando outro número e ele vai substituir o zero que ficou ali. Ou, se ele colocar um número em um igual, eu vou repetir só o número com o igual, ele vai ocupar o mesmo espaço do vetor e, após eu colocar um outro sinal e outro número, aí ele vai realizando os cálculos. Eu vou utilizar justamente estes comandos que tem na calculadora aqui no Visual. Algumas diferenças que vão ter, mas vão ser bem mínimas. Eu vou precisar de variáveis e vou precisar de 2 vetores. Então, vou colocar aqui a parte dos vetores. Começando pelas variáveis, eu preciso de uma variável chamada sinal e outra variável chamada erro, underline, divisão, underline, zero. Ambas são do tipo caractere. Depois, eu preciso da variável i, que vai ser a única variável do tipo inteiro. Preciso também da variável resultado e da variável anterior. Vão ser 2 variáveis do tipo real. De variáveis vão ser estas 5. De vetores, eu preciso do vet underline número, que é um vetor de 0, ponto, 9, de 0 até 9. D, como aqui eu coloquei o resultado como real e eu estou simulando uma calculadora que aceita tanto números inteiros como números reais, eu já vou colocar o vetor para aceitar números reais, porque números reais aceitam números inteiros, mas números inteiros não aceitam números reais. Para fazer aceitar, eu tenho que pôr o cast e eu tenho que cancelar as casas decimais. Inteiro, sempre sem casas decimais. Então, eu já coloco tudo como real. E eu preciso de um último vetor, que é o vet underline sinal, que vão ser as operações. Eu posso fazer até 9 operações aqui, que eu falei, que são 10 números, 2 números fazendo uma operação. Então, 10 menos 1, eu faço 9 operações. E o último sinal, sempre tenho que receber o igual. Então, no caso do sinal, mesmo sendo 9 operações, como o igual também é um sinal, ele cai neste vetor. Depois eu faço uma tratativa para, se caso o usuário digitar um sinal diferente de igual aqui, no último sinal, ele não permitir, mas de todo jeito, o vet underline sinal vão receber também 10 sinais. Então, ele vai ser o mesmo tamanho do vetor de número. Vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V, só que ele vai ter uma diferença, que ele vai ser do tipo caractere. Eu tenho a variável sinal aqui, que eu vou precisar manipular, e
eu tenho o vetor vet underline sinal. Deixei indentado aqui. Agora eu vou começar o algoritmo. Primeiramente, eu vou criar um título, simulando como se fosse este título aqui que vem na calculadora. Então, vou colocar escreva N, abre parênteses, abre aspas, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos, escrevo calculadora e eu vou colocar este padrão aqui também para saber que não é uma calculadora científica. Então, coloco calculadora padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses. Na outra linha, só indentar aqui. Na outra linha, vou colocar um escreva L, só para pular linha. Agora, eu vou começar a solicitar o número para o usuário. Então, vou colocar um leia, vet underline número, na posição 0, porque a primeira posição precisa de algumas tratativas. Então, vou ler a primeira posição do vetor de números sem estar dentro de um para, e eu não vou colocar escreva número porque eu estou simulando uma calculadora real, e a calculadora ela não tem nada que escreva o número, digite o número, ela simplesmente tem o nome, calculadora, o tipo da calculadora, que aqui eu poderia mudar o tipo, vamos supor científica, aí eu já mudaria o tipo aqui dela, mas no caso aqui eu estou simulando uma calculadora padrão, então deixa o padrão, e simplesmente ela vem o número 0. Então, não tem sentido eu colocar digite um valor. Eu vou colocar como se ele estivesse simulando que ele estivesse com 0, apesar daqui eu não colocar este 0, porque não tem este visual que tem aqui, de tudo quanto é jeito no console. Mesmo que eu colocasse o 0, eu teria que colocar para ler o valor e ele pularia a linha e colocaria embaixo do 0 o valor. Eu não vou colocar esta parte, eu vou colocar direto, que é uma calculadora padrão, para o usuário saber de que programa que se trata e já solicitar o número. O primeiro número, eu vou fazer uma tratativa caso o usuário digite 0. Então, vou colocar aqui enquanto vet underline número na posição 0 for igual a 0, passa, vou pôr um fim enquanto. Se ele for o 0, ele tem que ficar escrito o 0, igual aqui, se eu colocar o 0, ele fica escrito 0, e se eu colocar outro número, ele consegue substituir o 0. Então, eu vou fazer esta dinâmica, eu vou colocar escreva L o 0, para que a pessoa saiba que ela digitou o 0, e vou colocar para que o programa leia novamente o vet underline número na posição 0. Aqui, por que que eu vou colocar o 0 de novo? Tem duas razões. Uma razão para saber que a pessoa pode digitar um valor depois que ela digitar o 0. Ela digitou ali sem querer o 0 pela primeira vez, então ela pode digitar de novo. E a outra razão é em relação a um caractere inválido, como por exemplo, eu vou pôr o F5 aqui, aperto o F9, apareceu ali os dados para mim, eu vou colocar o F8, vou digitar, por exemplo, a letra S, aperto o Enter, vejam aqui que apareceu como um monte de 0. Ele automaticamente entendeu que aquela variável que é um caractere veio como valor 0, porque não existe número S. Aí ele deixou como 0. Quando ele for ver a tratativa, enquanto o vet underline número na posição 0 for igual a 0, faça, ele recebeu 0. Então, eu aperto F8, ele vai entrar no enquanto, como a pessoa colocou o S, eu aperto F8, ele vai aparecer ao usuário que continua o 0. Se eu colocasse um valor, uma letra, por exemplo, eu coloco o T, ele não aparece nada. Eu coloco o P, ele não aparece nada. O M, então vai simular que eu estou apertando uma letra qualquer e ele continua o 0 aqui. E se eu digitar um número, ele só substitui o 0 pelo número. E a letra, se não for uma tecla de atalho, ele não faz nada. No caso aqui não tem nenhuma tecla de atalho. A pessoa digitou o S, ele colocou como se a calculadora estivesse aparecendo o 0, e quando eu apertar o F8, eu posso colocar outro número aqui, aperto o Enter, F8, ele sai do enquanto, que ele vai encerrar o programa, porque não tenho mais nada para fazer depois do enquanto. Mas, simulando esta situação, que o usuário digitar ou 0 ou
qualquer outro caractere que vai corresponder ao zero, ele vai entrar no enquanto. Após fazer esta tratativa, eu vou pegar aqui a variável resultado, que ela é, coloquei anterior, desculpem, é anterior. A variável resultado, ela funciona como uma espécie de um somador, só que eu não vou inicializá-la com zero porque ela não é exatamente um somador. Ela pode fazer uma soma, não vai interferir no resultado. Uma subtração, se for um número positivo, ela não vai interferir. Se for um número negativo, vai alterar o resultado, porque ele vai ficar o menos com menos vai dar mais. Então, já vai dar problema. Se for uma multiplicação e eu colocar um zero multiplicado por qualquer número, ele vai dar zero. E se for uma divisão, zero dividido por qualquer número, ele também vai dar zero. Então, eu vou me precaver deste erro, não pode acontecer isto. Eu vou pegar a variável resultado, vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V, como eu não estou aceitando o zero na primeira vez, que se fosse na calculadora eu somasse por algum número, ok, iria continuar o mesmo número. Agora, se pegasse o zero e subtraísse por um número, ok, ficou negativo. Mas se eu pegasse o zero e subtraísse por um número negativo, ele não permite. Então, tudo bem. Se eu pegasse o zero e multiplicasse por um número, aí complicaria. Ficaria com zero. E se eu dividisse por um número, ele também ficaria com zero. Então, na calculadora, ele permite este tipo de cálculo. Só que aqui, como eu sei que o usuário pode digitar uma letra ou valor zero, que neste caso aqui não vai fazer parte de um cálculo real, porque eu não estou com design de uma calculadora real. Quando eu for criar a calculadora neste formato aqui, aí eu permito essa dinâmica, mas por enquanto, no console, eu não vou permitir aceitar zero e a variável resultado não pode inicializar com zero. Ela vai ter que obrigatoriamente inicializar por vet underline número na posição zero, e este vet underline número na posição zero, eu já tratei ele que não vai poder receber nenhum valor equivalente a zero. Após isto, eu fiz a primeira parte de ler e tratar o primeiro número. Eu tenho que ler e tratar o primeiro sinal. Então, eu vou pegar aqui, leia, vet, underline, sinal na posição zero. Se caso o sinal for diferente de mais, de menos, de asterisco e de barra, ele tem que fazer a tratativa. O vet underline sinal, ele aceita o igual, só que na primeira vez ele tem que se comportar de uma forma diferente. Eu vou trazer o próprio número de novo, porque a pessoa pode colocar 9 igual, vou colocar que o resultado vai ser 9, só que eu vou permitir que a pessoa digite de novo um novo sinal, e este novo sinal não vai ocupar uma nova posição. Vamos supor, vet underline sinal na posição 1. Não, o igual, ele vai ser desconsiderado. Ele não vai dar problema, se a pessoa quiser colocar, ele vai dar como um resultado daquela operação, 9 é igual a 9, só que ele vai poder colocar um outro sinal. Este sinal vai ficar na mesma posição do vetor, e enquanto a pessoa ficar digitando igual, 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 ele não vai sair do loop. Ela tem que digitar ou mais ou menos, ou asterisco, ou a barra. Aí sim ela sai do loop. Após ler o vet underline sinal na posição zero, eu vou pegar a variável sinal que vai receber o que está em vet underline sinal na posição zero. Eu vou colocar o vetor dentro da variável, porque quando ele chegar no para i, o i, conforme ele muda a posição do vetor. Só que eu preciso sempre verificar a posição anterior do sinal para saber se o sinal é válido ou não e qual operação será realizada. Então, eu estou jogando este vet underline sinal naquela posição atual agora no sinal. Quando ele passar no para i, mesmo para i estando na posição 1, a variável sinal é a variável que eu vou manipular para realizar os cálculos e as tratativas. Eu já vou pegar aqui e já vou fazer a primeira manipulação com a variável sinal, que é a tratativa. Eu vou colocar aqui, enquanto a variável sinal for diferente de mais e sinal for diferente de menos e sinal for diferente de asterisco e
sinal for diferente de barra, faça fim enquanto. Aqui eu coloquei para que sinal só aceite os sinais das operações, mais ou menos, o asterisco que vai ser a multiplicação e a barra que vai ser a divisão. Eu não coloquei para a variável sinal aceitar como um sinal válido ou igual nesta parte, porque na primeira vez, se eu coloco um número e coloco o igual, ele repete o mesmo número. Então, eu vou colocar essa dinâmica dele repetir o mesmo número e vou colocar para que este sinal de igual não ocupe o vet underline sinal na posição 0, porque eu não fiz nenhum cálculo antes, então não vou deixar ocupar um espaço no vetor desnecessariamente. Eu vou colocar, então, que se sinal for igual ao igual, então, vou dar um fim C, vou colocar um escreva L e eu coloco aqui o resultado. Uma variável resultado recebeu o que está em vet underline número na posição 0, eu vou ler a variável resultado. No caso de colocar o sinal de igual, ele vai fazer esta parte, mas tanto se eu colocar o sinal de igual ou colocar qualquer outro sinal inválido, eu tenho que dar a oportunidade para o usuário digitar novamente um sinal válido e não ocupar este espaço do vetor. Então, vou colocar um leia vet underline sinal na posição 0 e sempre que eu recebo um valor atualizado no vetor de sinal, como eu estou fazendo a tratativa baseado na variável sinal, eu tenho que trocar o valor da variável sinal. Então, sinal vai receber o que está em vet underline sinal na posição 0. Por exemplo, eu coloquei o igual, ele entrou aqui, colocou o resultado do valor que eu tinha colocado aqui no começo, ele deixa eu ler aqui, aí eu coloquei o mais. Ele vai jogar o mais no sinal, vai voltar no enquanto, sinal é diferente de mais, vai dar falso e ele vai pular o enquanto. Outra observação aqui para fazer, eu usei o operando e para dizer que o sinal tem que ser diferente de mais, e diferente de menos, e diferente de asterisco, e diferente de barra. O e, todas têm que dar verdadeiro para que ele dê verdadeiro e entre no enquanto. Se a variável sinal receber qualquer um desses, vai sempre dar um deles verdadeiro, como menos, por exemplo, os outros vai dar falso e ele não vai entrar no enquanto. Para que ele entre no enquanto, eu obrigatoriamente tenho colocado um valor que não é aceito em nenhuma destas opções, como por exemplo, um e comercial, ele vai ver o e comercial é igual a mais? Não. É igual a menos? Não. É igual a asterisco? Não. É igual a barra? Não. Ah, então deu V com V. Deu V neste E, aí aqui, outro E. V com o resultado deste V, deu V, ok. Aí, outro E. V com o resultado que tinha dado deste aqui como V, opa, deu V. Então, eu tenho que entrar no enquanto. Após tratar esta parte aqui do enquanto, eu terminei esta primeira parte de solicitar o primeiro número e fazer a tratativa e solicitar o primeiro sinal e fazer a tratativa. Agora, eu posso fazer esta alternância de solicitar número, sinal, até chegar no último número, que a pessoa vai digitar o igual, ou o igual vai ter que ser colocado e mostrado o valor final. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 2 do exercício 11, calculadora. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!